1 ao versículo 7, acompanhe comigo a leitura. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivias nela. Glória a Deus. Amém? Abra o seu coração para que o Senhor possa falar contigo nesta noite. Nós iniciamos o culto e a Raquel falou isso, a pastora Elisama também falou. Eu fiquei observando o esforço de cada um para podermos apresentar o nosso melhor para Deus. Todos os louvores que foram entoados aqui a Deus, as letras adoram ao Senhor. Isso é importante. Glória a Deus. Não tem nenhuma letra de autoajuda, mas sim somente de adoração ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos invocando a presença do Senhor para o nosso meio, para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você entende assim? Então nós nos esforçamos durante todo o culto, pedindo a Deus que venha se fazer presente, pedindo a Deus que venha se manifestar. E nós fazemos isso porque nós cremos que se nós invocarmos a presença de Adonai, Ele se fará presente. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele não escreve para uma igreja que ele conhecia. Não, porque Paulo não conheceu pessoalmente a igreja de Colossos. A igreja de Colossos, Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Então Paulo escreve o conteúdo da carta, existe uma exortação acerca de uma conexão com Cristo que é necessário que se faça. E quando Paulo fala da conexão com Cristo, a sua preocupação com a igreja de Colossos, de acordo com as informações que chegavam até o apóstolo, referente o comportamento, as atitudes, os atos daquela igreja de Colossos, então Paulo escreve, trazendo para eles um conteúdo, falando de uma conexão com Cristo. E essa conexão com Cristo, Paulo explica, falando acerca da conexão de Yeshua com Deus, enfatizando que Yeshua é o próprio Deus, e afirmando que Ele é o próprio Deus, e Ele está intrinsecamente conectado com Deus, é um com o próprio Deus. E Paulo enfatizando, dizendo que a igreja espiritual, ela também tem essa possibilidade de se conectar com Deus através do novo nascimento e através de Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia! E Paulo traz ao conhecimento dos irmãos ou da igreja de Colosso acerca dessa conexão, e através dessa conexão com Cristo, nós podemos trazer à tona é o tema da mensagem, antecipando as coisas espirituais para que vivamos, para que experimentamos. Amém? Então nós podemos
pela fé, antecipar as coisas espirituais, para que vivamos hoje, experimentando das coisas espirituais em Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Paulo ensinou que essa conexão de Yeshua com o Pai, nós podemos viver e experimentar dessa conexão. E o apelo do apóstolo deixa uma exclamação para que todos pudessem pensar no assunto que estava sendo tratado ali. E Paulo começa dizendo assim: se já ressuscitais com Cristo, então você tem essa possibilidade. Aleluia. Então observe que Paulo diz assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, então tem a possibilidade de se conectar com Deus e atrair as coisas espirituais para poder viver, para poder experimentar, e através delas você poder se alegrar, você poder se encher de graça e de unção e alegrar e bendizer ao Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Então Paulo, ele trata de um assunto, que para os incrédulos isso é impossível. Por que é impossível para os incrédulos? Porque Paulo, segundo a sua explicação, de acordo com o contexto teológico nas Sagradas Escrituras, só ressuscita quem morreu. Não tem como ressuscitar se você não morrer primeiro. Diga amém se você entendeu. Então é necessário primeiro morrer, para depois ressuscitar, Então Paulo diz: se vocês já ressuscitaram em Cristo ou com Cristo, então significa que você está morto para o mundo e vive para Cristo. Levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Então a questão que vem aos ouvidos de Paulo, qual que era o contexto que vem aos ouvidos do apóstolo, que ele escreve se dirigindo à igreja de Colosso. A igreja de Colosso era uma igreja próspera, era uma igreja muito próspera. No entanto, eles estavam vivendo por uma influência, uma influência de uma... como é que eu posso dizer aqui? Deixa eu achar. De um sincretismo. Você sabe o que é um sincretismo? Sincretismo é uma mistura de filosofias e de religiões, mistura de ideias, de ideologias. E a igreja de Colosso estava vivendo um sincretismo. Havia ali muitos irmãos que estavam querendo pegar aquelas questões filosóficas e aplicar ao conteúdo revelado por Deus nas Sagradas Escrituras. E quando nós fazemos isso, quando nós queremos ditar para a Bíblia as regras que nós achamos que sem se importar com o contexto teológico, isso nada mais é do que um sincretismo. É você misturar o santo com o profano, é você misturar o santo com o sagrado. E Deus não tem acordo algum com isso. Bendito seja Deus, porque o Senhor deixou no livro das Revelações, encerrando o livro, selando o livro, dizendo: qualquer que tirar ou colocar ou acrescentar alguma coisa neste livro, as maldições desse livro que estão escritas nesse livro virão sobre a vida dele. Então nós estamos aqui debaixo de uma ameaça divina quando nós queremos misturar através de um sincretismo aquilo que Deus já revelou. Você está me entendendo? Diga amém. Abra o seu coração, eu quero pregar para você nesta noite. Glória a Deus. O apelo é muito confuso para aqueles que não são espirituais. Quem não é espiritual? Quem que é espiritual? Espiritual é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nos tornamos espirituais. Pastor, então é só eu aceitar Jesus e nascer de novo? Ei, presta atenção, o reino de Deus é tomado por força. E Yeshua ensinou dizendo: olha, todos os dias se faz violência a esse reino que está dentro de você. E se você não agarrar com força, você pode perder o reino de Deus que está dentro de você. Bendito seja Adonai para sempre. É por isso que nós
precisamos, ou nós temos a necessidade de todos os dias buscar a presença do Senhor para não perder essa essência. Glória a Deus. Até podemos mudar, porque hoje meus cabelos estão poucos, a grande maioria ainda são naturais, mas daqui a alguns anos eles estarão todos brancos, ou de repente já caiu quase todos eles e a careca cresceu ainda mais, mas a essência que está dentro de mim, ela não pode mudar. Abra a tua mão para glorificar ao Senhor, levante a tua mão. A essência, você não pode perder a essência de um homem de Deus, a essência de uma mulher de Deus que tem temor, que anda buscando no Senhor diante do altar. Não pode perder, absolutamente não. Eu tenho que ser crente hoje, amanhã, depois da manhã, sempre eu tenho que continuar sendo crente. As pessoas poderão observar em mim e em você o tempo desgastar, o tempo criar rugas, o tempo criar cabelos brancos, o tempo enfraquecer o nosso corpo mortal, mas a essência de Cristo, o Espírito de Deus que habita dentro de você, adore a Ele, Ele não muda, Ele é imutável, ou adorado seja Adonai para sempre, Ele não muda, Ele tem um fervor, e quando nós somos tocados por essa essência, por essa unção que faz parte da vida de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Deixa o volume para mim, hein, Maico, senão minha garganta força, meu filho, por favor. Glórias ao nome de Jesus. Presta atenção, a essência não pode mudar. A minha carne muda, eu vou envelhecer, mas a essência dentro de mim precisa continuar sendo a mesma. E essa essência que está dentro de mim pelo Espírito de Deus, ela me permite trazer à tona as coisas espirituais que são invisíveis àquele que é incrédulo, para que eu experimente a presença, para que eu adore a Ele, para que eu sinta a sua presença, para que eu experimente que Ele está comigo, aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Você está me entendendo? Diga amém. E Paulo escreve a uma igreja que estava ameaçada por um sincretismo. Havia um sincretismo religioso ali. Paulo não conheceu a igreja de Colossos pessoalmente. A igreja dos Colossenses foi fundada por Epáfras, mas possivelmente por Epáfras. Nenhuma das viagens missionárias de Paulo, ou Timóteo, mas mais possivelmente Epáfras. E nós encontramos Paulo escrevendo, ele estava preso em Roma, e ele escreve trazendo um contexto de uma preocupação de que os crentes pudessem misturar a palavra que foi revelada, o evangelho que foi pregado, há uma mistura de crenças, de ideologias, de filosofias, do contexto grego. E Paulo diz, não, vocês não podem aceitar isso, porque Cristo é a nossa essência, e aquele que morreu para o mundo, ressuscitou em Cristo Jesus, e pode experimentar da glória, pode viver as bênçãos espirituais estando aqui. Nós podemos sim, nós podemos nos desanimar com as situações que vivenciamos, sim, mas dentro de cada homem de Deus e de cada mulher de Deus arde uma esperança da glória, arde uma esperança de um dia entrarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se ainda há essa esperança no seu coração, levante a sua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Quem é que nos dá essa garantia? A essência de Deus que habita em você. Aleluia. Como é que eu consigo manter essa essência dentro de mim? Essa era a preocupação de Paulo. Porque veja bem, eu consigo manter essa essência divina, vibrante, ativa dentro de mim,
pelo meu comportamento. Diga, pelo meu comportamento. Diga isso, pelo meu comportamento. Eu consigo manter essa essência divina. Lembra de Davi? Quando Davi erra, quando Davi peca, quando Davi comete o pecado, qual foi a primeira coisa que se ausentou da vida de Davi? A alegria da salvação. A alegria da salvação para de existir e você fica humanamente humano você. Mas a essência de Cristo na vida daquele que morreu para o mundo, ela persistirá, sabe para quê? Para te levar para a glória. Abre a tua boca para glorificar, para te levar para os céus, para te manter na presença de Deus. Preste atenção nisso aqui. Pela fé significa que as coisas do céu deverão ser as nossas prioridades em nossa prática diária. Paulo diz assim, olha, nós podemos antecipar as coisas do céu através da nossa prática no nosso dia a dia. Lembra do nosso esforço aqui? Adoramos ao Senhor, declaramos santo é o seu nome, glorificamos a Ele, adoramos a Ele, cantamos, adoramos. Daqui a pouco nós vamos nos alegrar, nós vamos sentir, porque Ele vai se manifestar. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Quem acredita que Ele está vivo? Porque Ele está presente, aleluia. Profeticamente Ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Adore Adonai, Yeshua está em nosso meio, bendito seja o teu nome para sempre. Então Paulo diz, nós podemos antecipar as coisas espirituais, as coisas do céu, mesmo ainda estando aqui. É essa dimensão que o apóstolo está querendo levar, é levar a igreja de Colossos. Espera aí, vocês podem sentir algo poderoso. Sabe onde que Paulo estava? Paulo estava preso lá em Roma. Um preso que estava falando que ele, ensinando que se pode antecipar o gozo celestial estando aqui na terra. Oh, glórias ao nome de Jesus. Tem como explicar isso? Não há explicação para isso. O incrédulo vai ficar mais incrédulo ainda, mas aquele que é espiritual vai abrir a boca e dar glória. Aquele que é espiritual vai pular e saltar de alegria na presença de Deus, porque a igreja primitiva, enquanto os ferozes estavam decapitando os crentes, a igreja continuava caminhando avante, fazendo a obra, adorando e glorificando a Deus, porque as batalhas não podem parar a essência de Deus que está dentro do homem de Deus e de uma mulher de Deus. Adore ao Senhor, continue consagrando a sua vida. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. Se você morrer para o mundo, você é capaz de antecipar as bênçãos espirituais para você experimentar. Arecamastori mandará. Sabe qual era o medo de Paulo ali? Que eles se tornassem carnais. Porque quando o homem e a mulher se torna carnal, deixa de experimentar dessa essência divina que está dentro dele. Aleluia. E a preocupação do apóstolo era essa, dizendo para eles assim, olha, se vocês realmente ressuscitaram, se ressuscitou porque morreu. E se morreu, o contexto aqui é morreu para as obras da carne. Diga comigo, obras da carne. E essa é a pergunta de Paulo, essa é a indagação de Paulo. Se vocês realmente ressuscitaram com Cristo, pela morte, por mortificar as obras da carne, então você pode viver a alegria dos céus aqui na terra. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você pode viver, você pode experimentar da alegria dos céus aqui na terra. Agora, se você vive numa vida de pecado, em um sincretismo, misturando a palavra de Deus com aquilo que você acha que é, com a sua axiologia, não vai sobrar a essência de Deus na tua vida. Nenhum pregador, por mais poderoso que seja, vai conseguir alcançar o teu coração, porque a mensagem é para aqueles que têm ouvido a voz de Deus. A mensagem é para aqueles que foram chamados e vocacionados por Deus. A mensagem é para aqueles que ainda têm sede do reino de Deus. Se ainda tem sede, levante a sua mão, adore a Ele, glorifique a Ele. Para
Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu não consigo sentir a presença se minha vida estiver entregue ao mundo, ou às minhas próprias paixões. Eu não vou conseguir. Paulo, sem conhecer pessoalmente nenhum deles, Paulo diz assim: olha, se vocês forem carnais, vocês não vão entender o que eu estou falando. Mas se vocês realmente ressuscitaram, e Deus sabe medir isso, presta atenção. Quem é que mede essas coisas? Deus. É Ele que revela os corações e as intenções do ser humano. Nós não conseguimos medir essas coisas. Deus consegue medir o meu coração e a intenção da minha mente, dos meus pensamentos. Deus consegue fazer isso. E Paulo diz: olha, se vocês realmente ressuscitaram com Cristo, e é Deus que está vendo isso, a essência de Cristo permanecerá em vocês. Aleluia. Bendito seja Adonai para sempre. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Presta atenção. Paulo diz assim: olha, existe uma conexão que não vai fazer com que você desista. Oh glória, qual é o antídoto? Ande com Deus, ande segundo a vontade de Deus. Não ande segundo a vontade da sua carne, nem o apetite da sua carne, mas andai segundo o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Romanos capítulo 8 versículo 1 diz: portanto nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O camarada está meio tristão, não consegue achar graça. Ei, olhe para mim aqui. Paulo disse: se você realmente ressuscitou, a essência habita em você, o Espírito Santo habita em você. Sabe quem te trouxe aqui à casa do Senhor? Foi Ele que impulsionou você, te deu um cutucão. Olha, está na hora de ir para a igreja, vamos adorar a Deus. A essência que está dentro de você, a força é maior do que a vontade da tua carne de ficar debruçado numa televisão assistindo novela. E Yeshua está aqui, sinta a presença dele. Deixa Ele tocar a tua vida aí e seja cheio do Espírito Santo. Baruch Hashim, Baruch Hashim. Bendito seja Adonai para sempre. Não existe a possibilidade do crente andar triste se ele realmente ressuscitou com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não existe a possibilidade do crente não sentir a alegria do Espírito de Deus. Aquele que prepara a noiva é o Espírito que prepara a noiva para se encontrar com o noivo. Ora vem, Senhor, ora vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga: glória. Exaltado seja Deus para sempre. Quando é que nós nos excluímos de viver e experimentar essas coisas espirituais? Quando é que nós nos isentamos em participar do gozo das coisas espirituais? Olhe para mim aqui. É quando o gozo das coisas terrenas é maior do que o gozo da vida espiritual em sua vida. É isso que Paulo está visualizando na igreja de Colosso, que era uma igreja próspera. E Paulo diz: olha, cuidado com o gozo dessa vida terrena, para que você não perca a essência espiritual de Cristo que está dentro de você, te impulsionando. Ei, eu não estou aqui porque eu quis, eu vim porque eu fui impulsionado por algo que arde dentro do meu peito, algo que queima dentro de mim, dizendo: olha, está na hora de ir para o culto. Olho para a palavra e vejo o desejo de ler, de estudar, de buscar em Deus a revelação. Tudo isso vem de Deus, tudo isso você pode experimentar estando ainda aqui na terra, se você realmente ressuscitou com Cristo.
Parece um paradoxo pregar isso? Parece. Porque o camarada que é carnal, ele vai dizer: como que eu já ressuscitei? Se eu estou aqui, eu não morri? Ei, quando você nasce em Cristo Jesus, espiritualmente você morre para o mundo. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está jogando pesado com os colossenses, dizendo para eles: se vocês realmente morreram para o mundo, então mortificai as obras da carne. O que aquela igreja estava fazendo? Olhe para mim, vivendo as obras da carne. E quando a pessoa vive as obras da carne, ela não vai conseguir sentir a presença, a não ser a exortação e o peso da culpa e do pecado que vem sobre a vida dele ou dela. Porque o peso do pecado, ele esmaga a pessoa, e principalmente a pessoa que tem conhecimento da palavra. Olhe para mim aqui, não adianta sincretismo religioso, não adianta misturar a palavra de Deus com aquilo que você acha, não adianta misturar a palavra de Deus com axiologia. A essência vem do alto, e Ele conhece cada um de nós. Levante a sua mão e adore Ele. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu estou com vontade de pregar para você. Abre o seu coração, deixa Deus falar contigo através da minha vida. Paulo fala de uma conexão contínua. Sabe por quê? De repente alguém já disse assim: olha, Paulo, o seguinte, já fazem 30 anos que eu sou crente, já faz 20 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos que eu sou crente, e já estou mais ou menos assim, sabe? Paulo diz: a conexão, ela precisa ser contínua. A conexão é contínua quando se encontra uma vida consagrada, fazendo não a vontade de si próprio, mas a vontade daquele que te chamou, que te escolheu, que conhece você por dentro e por fora, que conhece você por inteiro, o dono desta casa, o dono desta obra. Se você pode levantar a sua mão e exaltar a Ele, é hora de você adorar a Ele, porque o Senhor fala conosco por sua palavra. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Sabe de onde vêm as inseguranças? Pela falta desse experimento contínuo que está à nossa disposição. Quando você deixa de ir ao culto, quando você deixa de buscar a Deus um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a psicologia diz: se você repetir uma coisa 40 vezes, pronto, para você já é normal. Então, se você ficar 40 dias sem vir na igreja, você morreu espiritualmente. Não tem mais vida aí. A conexão, você rompeu a conexão com o Espírito de Deus. Pastor, isso é heresia. Não, Deus vai bater na porta. Se você abrir, Ele entra. Agora, se você não abrir, Ele vai continuar batendo, dizendo: olha, abre a porta, porque eu entrarei, cearei contigo, cearei com Ele e Ele comigo. Adorado seja Deus para sempre. Aleluia, bendito seja o Senhor. Preste atenção nisso aqui. Aí vem a insegurança: sabe, eu não sei se Deus me escolheu ou não. Eu acho que está acontecendo muitas coisas, né, que eu estou vendo muita coisa errada. Ei, olhe para mim aqui. Começa por você, santo. O pastor daquela igreja era Epáfra, não era Paulo. Você percebe que existia uma murmuração ali, naquela igreja, da ausência, da essência do Espírito de Deus. E Paulo joga a responsabilidade para eles, dizendo: olha, se você não tiver uma conexão contínua com Yeshua, você vai perder a graça, você vai perder a direção de Deus e vai caminhar segundo aquilo que você acha. Porque tinha vários crentes ali que criaram a seita do gnosticismo. Quem é estudante de teologia sabe. Saiu daquela igreja. O gnosticismo saiu da igreja de Colosso. Sabe o que é o gnosticismo? Gnosticismo neutraliza a divindade de Cristo. Presta atenção. Como com a igreja
deixa de crer que Yeshua é divino, que ele é o próprio Deus encarnado. Era isso que aqueles irmãos hereges estavam ali dentro da igreja, e a igreja estava dando mais ouvidos para ele do que para o pastor Epáfras, homem de Deus, que estava ali pregando. E os irmãos estavam divididos. Será que Epáfras estava falando a verdade de Deus? Ou é o irmão fulano, cicrano, beltrano que está mesmo com a verdade de Deus? Ei, quando o crente está fora da conexão, ele fica perdido, não sabe mais para onde vai, só resta as dúvidas e as reclamações. Mas quem anda no Espírito de Deus sabe o caminho do céu. Quem anda no Espírito de Deus sabe o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é o caminho da obediência à palavra. Paulo diz assim: olha, você consegue antecipar se você morrer para a carne. Logo a presença de Yeshua será real. Glória a Deus. E Paulo diz assim: olha, você consegue experimentar e antecipar isso se você estiver escondido com Cristo. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que profundo isso. Se já está morto para o mundo, para a carne, para as obras da carne. Paulo diz assim: jaz estás escondidos em Cristo com Deus. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você vai descansar. Levante a sua mão e adore, se você entendeu. Nenhum mal vai chegar até você, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Oh, glórias ao nome bendito de Jesus. O esconderijo em Cristo, em Deus. Olha, Cristo e Deus, Paulo fazendo uma ligação. Não há demônio do inferno que tem poder sobre a tua vida. Não há potestade do inferno que tem poder sobre a tua vida, porque a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Paulo diz escondida, é porque o diabo vai ficar cego, procurando você e não vai te achar. Aleluia! Levanta a mão e adore. Satanás vai te procurar por todos os lugares, mas não vai te achar, porque você está escondido com Cristo. Aleluia. Quando eu estou escondido com Cristo, olhe para mim aqui, isso é profético. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque com os teus olhos olharás e contemplarás o livramento que vem da parte do Senhor. Satanás pode dar risada da tua cara, mas ele não pode tocar em você, porque você está escondido com Cristo. Abra a tua boca para glorificar. Ouça essa palavra. É profético sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Quando nós obedecemos a palavra, a essência de Cristo nos esconde dos inimigos espirituais. Aleluia. Você não é qualquer um. Você é alguém que anda na terra escondido em Cristo. Oh, glórias ao nome bem. Isso é tremendo. Me dá vontade de pregar mais uma hora. Eu estou escondido com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E por quê? O que me garante isso? Uma vida de obediência à palavra. É isso. Uma vida de obediência à palavra. Não muda, não muda. Paulo está dizendo: olha, não dê ouvido a esses gnosticistas. Não dê ouvidos a eles. Não muda o que vocês receberam. Não mistura ideologias com a palavra. Cristo é suficiente para você. Levante a mão e receba. Cristo é suficiente na sua vida. Você não precisa de mais nada a não ser Cristo, a essência de Deus habitando em você. Aleluia. Você tem tudo. Glória a Deus.
Quando você estiver abatido, triste, desanimado, você vai dobrar o joelho, vai clamar por Ele. Ele vai te encher de alegria, Ele vai te trazer renovo, Ele vai enviar anjo ao teu favor, Ele vai verter, aleluia, águas vivas fluirá do teu ventre. Sabe o que isso quer dizer? Você vai se lembrar da palavra, você vai se lembrar do efeito da palavra, e a graça de Deus vai superabundar sobre a tua vida, para a vergonha de Satanás, para a vergonha do inferno, vergonha do mundo sem Deus. E o Senhor vai te esconder para cuidar de você. Aleluia. O Senhor vai cuidar de você. Preste atenção aqui. Nós podemos antecipar porque nós estamos livres da ira de Deus. Eu vou terminar. Preste atenção. Podemos antecipar e experimentar das coisas espirituais porque nós estamos livres da ira de Deus. E por que nós estamos livres da ira de Deus? Diga comigo, porque eu obedeço. Diga, porque eu sou obediente. Diga, porque eu sou obediente. Preste atenção, versículos 4 ao 7. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a sua vida? Diga Cristo. Yeshua é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se Ele é a nossa vida, eu não sou dono da minha vida. Você pegou isso? Diga amém. Não adianta você levantar o nariz e dizer, eu sou dono do meu nariz. Quando você passar a ser o dono do seu nariz, Cristo deixa de ser a sua vida. Enquanto o seu nariz, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito pertencer a Yeshua, Ele é a tua vida. Ele será a tua vida. Ele continuará sendo a tua vida. Você está reclamando? Está ruim a tua vida? Olha para o céu e diga para Ele, Deus, o Senhor é a minha vida. Entra com providência. Ele vai pôr um fim na tua prova, porque toda prova, todo crente provado tem um intento de Deus aí. Todo crente provado tem um propósito de Deus aí. O Senhor não vai enviar uma prova que te mate, porque Cristo é a sua vida e Ele não pode matar a si mesmo. Levanta a mão e dê glória se você entendeu. Então a prova, ela não vai te matar, ela vai fazer você crescer, ela vai te exaltar diante do Todo-Poderoso, se você obedecer. É obediência. Capítulo 3, versículo 4 ao 7 de Colossenses, Paulo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Tem gente que não entende isso. Quando Ele se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que é glória? Este corpo mortal será revestido da imortalidade. Ainda tem esperança aí? Quando Ele se manifestar, aquilo que é carnal será revestido da espiritualidade 100% igual a Deus, semelhante a Ele, como Ele te fez. A Bíblia diz em Bereshit, Gênesis capítulo 2, que Ele fez, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não foi como você está agora, com o corpo cansado, abatido, fadigado, cheio de dúvidas. Não, é um corpo cheio de glória. Levanta a mão e receba. Quando Ele se manifestar, você vai, igreja, vai se manifestar em glória. Quando Ele se manifestar, a igreja vai se manifestar em glória para o encontro com Ele.
O nome desses escolhidos, eles têm nome. E o texto diz que são os filhos da obediência. Levante a sua mão e receba. Paulo diz assim: então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Aí vem a exortação: mortificai, pois, os vossos membros. Qual era o problema da igreja de Colossos? Diga comigo: os seus próprios membros. É através dos membros que eu tenho o paladar, o tato, o olfato, a visão e a audição. Os 5 sentidos é através dos meus membros. Paulo diz: olha, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Paulo está dizendo: toma cuidado com os teus membros, porque ele pode te tirar o direito da glória, se você não manter uma conexão contínua com Yeshua. Pegou isso aí? Se você não manter uma vida contínua de experimento, todos os dias, almejando a glória, pensando na glória, almejando a glória, desejando a glória, estar na glória, você vai perder essa conexão e os membros que estão sobre a terra. Sabe por quê? Sabe o que é que Paulo está dizendo dos membros que estão sobre a terra? É porque os membros estão agarrados com a terra e não quer largar. As obras espirituais têm um vínculo ativo com o mundo. E eu e você vamos viver essa guerra todos os dias. E Paulo fala dessa guerra em Romanos capítulo 7. Ainda preso, Paulo escreve dizendo: olha, aquilo que quero fazer, isso tenho dificuldade de fazer. Mas aquilo que eu não quero, aquilo que entra contra mim, aquilo que vem contra a minha essência, está sempre diante de mim, me fazendo pecar. Paulo diz: mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra. E traz uma lista: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado da sensualidade, a vil concupiscência, é a essência da carne na pessoa. Vil concupiscência, vil desejo de pecar, agrado em pecar, agrado em cometer o pecado. Paulo está dizendo: olha, mortificai as obras da carne, mortificai os vossos membros. A avareza, sabe o que é a avareza? Que é a idolatria, sobre as quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo classifica aquele que tem a essência de Cristo na vida, viva e ativa. Paulo chama de filhos da obediência. E aqueles que vivem na terra à mercê dos próprios membros, cometendo todas essas listas aqui. E a avareza está aqui. Eu entendo que essa igreja tinha dificuldade de contribuir, porque eles eram avarentos. Avarento é aquele agarrado com o materialismo. E ele não larga o materialismo porque ele não crê nas promessas que vêm do alto. Ele não crê que é Adonai que dá para ele. Ele não acredita que é Adonai que está suprindo a vida dele, que é Adonai, o Criador, que tem guardado a vida dele. Ele não acredita e ele se agarra. Se a conta dele não estiver transbordando, ele nem respira. Jesus diz assim, Yeshua fala em Apocalipse capítulo 3: louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. E toda a riqueza que você tem, para que será? Se você não vai poder levar absolutamente nada daqui da terra. Aleluia. Fique de pé, por favor. Uma vida escondida com Cristo nos livra da ira de Deus.
Uma vida entregue aos nossos próprios membros, paladar, tato, olfato, visão, audição. Uma vida entregue aos nossos próprios membros. Você vai ficar exposto à ira de Deus. Aleluia. Eu estou pregando uma palavra de Deus para você nesta noite. Os filhos da obediência experimentarão na manifestação de Yeshua uma transformação em glória. Os filhos da desobediência experimentarão da ira de Deus. É você que escolhe. Essa escolha é você que faz. Deus está te dando aí, quantos anos você tem? Faça aí uma conjectura sobre a sua vida. Quantos anos você tem? Quantas oportunidades Yeshua já te deu para você mudar a tua vida? O que grita mais dentro de você? É a essência de Cristo? Ou é o grito dos seus membros dentro de você? Nós somos chamados por Deus para servi-lo com seriedade. Isso não é brincadeira. Ser crente não é brincadeira. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, santificado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, estarei no meio deles, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os teus olhos. Espírito Santo, nos rendemos diante da tua palavra nesta noite. Eu te peço, Senhor, vai ao encontro de cada um que ouviu a tua palavra e opera cura, opera libertação, opera salvação. Entra com providência, Senhor, para que a essência do teu Espírito possa ser real em cada um de nós possamos viver essa essência, viver essa glória e abrir mão dos nossos membros e da desobediência à tua palavra. Pai, traz à luz o nosso entendimento pelo teu Espírito Santo da tua palavra, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, aleluia, Baruch Hashem, aleluia, bendito seja Adonai para sempre. Eu quero fazer um apelo nesta noite diante desta palavra. Se tem alguém pelas redes sociais ou aqui que ouviu a palavra de Deus e temeu, e nesta noite quer se reconciliar com Cristo ou aceitá-lo, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E você que está pelas redes sociais, você pode escrever aí: eu preciso me reconciliar. Você nunca mais vai me ouvir pregar essa palavra. Eu não repito mensagem. Você não vai me ver repetir mensagem. Eu tenho compromisso com Deus.